Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vou comentar esse artigo, escrito por Greg Robinson, membro do conselho da Forbes, que diz: é hora de a regulamentação energética se atualizar, mas é se atualizar nos Estados Unidos. Esse artigo não se refere ao Brasil. Olha que interessante, porque lá já temos uma liberdade muito grande, no mercado livre de energia, certo? Então vamos olhar aqui. Bom, está traduzido para o português, se tiver algum erro aqui, aí perdoem o tradutor, Bom, aqui então eles colocam, no primeiro momento ele coloca: há um ditado que diz que a oportunidade segue a política. Isso é especialmente verdadeiro em indústrias altamente regulamentadas. Esse é o ponto. Ó. O setor elétrico no Brasil também é altamente regulamentado. Então, assim, sempre as empresas maiores elas têm mais vantagens, porque elas conseguem atender a regulamentação. As pequenas elas não conseguem atender, então mesmo que elas possam entrar no mercado, acabam não conseguindo operar lá dentro, Então, onde a regulamentação impulsiona a inovação e o crescimento, Bom, então ele conta que ele compara, com a dinâmica da área da saúde, que uma vez aberto esse mercado, você tem a evolução natural de novos negócios, Plataformas de telemedicina, todo tipo de laboratórios e novas técnicas, porque os investidores têm mais liberdade para investir ali dentro, Então ele dá alguns exemplos. Isso lá nos Estados Unidos, Bom, aí nós vamos aqui, ele conta a história, Aqui, ó, uma breve história da regulamentação de energia nos Estados Unidos. O mercado começa a abrir basicamente em 1970, E aí vai seguindo a abertura, lembrando que lá existe uma abertura por estados, Então não é um timing único para todos. Então, por exemplo, o Texas, no início dos anos 80, já começou a abertura. Agora, se você olhar outros estados, até hoje ainda o mercado é regulado. Então, cada estado faz da forma que parece melhor. E aí, aquele movimento natural, se você abre o mercado e o preço realmente fica muito bom, você acaba atraindo mais consumidores, E se o mercado realmente funciona, o estado acaba se desenvolvendo mais, ou seja, os estados mais livres acabam se desenvolvendo mais do que os estados menos livres, Então a gente tem esses momentos assim. É claro que você tem ciclos, Por exemplo, na Califórnia, você tinha uma liberdade muito grande, Por exemplo, você podia abrir uma empresa numa garagem normal num bairro residencial. Hoje não mais, Hoje você não pode num bairro residencial abrir uma empresa numa garagem. Eles esquecem que a Google, pegar ali a Apple, empresas gigantes nasceram em empresas de garagem, Então é quase como um retrocesso, Mas tudo bem, vamos pegar o foco aqui. Contando a evolução, Aí vamos depois para o segundo momento, que é a parte que eu queria comentar. A frustração da indústria aumenta. Então ele explica aqui, ó, hyperscalers, como Google, Amazon, Web Service e outros, cujo crescimento depende de ter data centers que possam alimentar e avançar a sua tecnologia, estão ficando impacientes com obstáculos para escalar suas demandas de energia. Basicamente é o seguinte: a Google ela precisa de mais energia elétrica, só que não faz sentido para ela, porque como ela quer um volume muito grande, não faz sentido ela comprar isso no mercado, faz sentido ela produzir a própria energia. Só que existem limitações, ela não pode fazer por conta própria, ela precisa ter certas autorizações. Então ele explica aqui, ó, em alguns casos eles estão tomando as coisas em suas próprias mãos ou procurando soluções alternativas, Por exemplo, a Google ela pode investir num parque eólico próprio, mas o melhor seria, por exemplo, investir numa usina com a energia mais barata na produção, o que levaria para convencionais, ou então investir, por exemplo, numa usina nuclear. E aí, será que eles têm liberdade para fazer isso, Então aí vem um ponto, ó. Ele coloca aqui, ó, em 2022, a Berkshire Hathaway Energy contornou a Comissão de Serviços Públicos da Virgínia Ocidental, o regulador de serviços públicos do estado, em um projeto de energia solar e usina industrial, de 500 milhões. Há apenas alguns meses, a FERC se recusou a deixar a Amazon colocar um data center ao lado de uma usina nuclear de Susquehanna, não sei se é assim que fala, na Pensilvânia, o que representa um grande revés para os hiperescaladores, Ou seja, por exemplo, você tem uma empresa em que você
chega num nível de tecnologia que, para poder oferecer aquela tecnologia barata, por exemplo, muitos usam o Google Drive, né, que é o sistema de nuvem da Google. Para que a Google possa tornar esse serviço maior e mais barato, ela precisa de mais energia. Ela poderia simplesmente comprar energia de fornecedores, né? Mas por que um investidor pode investir numa usina e vender a energia para a Google, se a Google poderia investir nessa usina diretamente e abastecer diretamente seu data center, né? Ela pode fazer isso. Só que as regras acabam colocando ou limitando, digamos assim, as formas de investimento. Então, é como se você tivesse uma liberdade, mas não pudesse desfrutar dessa liberdade, né? Então veja o nível que eles estão chegando. No Brasil, nós ainda nem chegamos nisso, né? Porque imagina uma empresa, por exemplo, né, querer ter uma ideia de poder ser proprietária ou se conectar ao lado de uma usina nuclear privada. Né? No Brasil nem não teríamos como chegar nisso ainda, né? Mas no futuro, né, tendo liberdade no mercado, vamos passar por problemas semelhantes. Então veja, nos Estados Unidos, onde eles já estão muito na frente, eles já entendem que não é o suficiente, eles precisam dar passos a mais para permitir mais liberdade, né? Bom, e aí, aqui embaixo no texto, é muito interessante, depois eu recomendo que vocês leiam o texto na íntegra, né? Aqui ele coloca o seguinte, ó, a demanda por energia não vai a lugar nenhum e de fato só vai aumentar. A indústria de energia é altamente regulamentada e por um bom motivo, né? Ou seja, a regulamentação também não é à toa, né? Existe um motivo por trás. Só não significa que a regulamentação seja perfeita. Talvez a regulamentação só precise ser melhorada ou um pouco aliviada, mas existem motivos para regulamentar, mas não significa que a regulamentação é perfeita, né? Então, mas do jeito que as coisas estão, a regulamentação não está acompanhando o ritmo da demanda crescente. Ou seja, você precisa de mais energia, e aí quando o investidor quer investir, ele não pode, porque você tem restrições da forma que ele quer fazer. E aí ele coloca, ó, temos a tecnologia, temos as estruturas de mercado, né? Pensando no mercado físico e no mercado contábil, né? Temos a demanda crescente por energia, ou seja, as empresas estão pedindo, né? Pô, eu quero viabilizar essa tecnologia e oferecer ela mais barata para o mundo, mas eu preciso ter acesso à energia barata. Então, me permitam produzir a energia barata usando a tecnologia que eu quero, né? E aí ele coloca, agora só precisamos de políticas para abrir a porta da oportunidade, né? Então, assim, veja, eles já estão muito além de nós, né? No Brasil, muitas empresas simplesmente não são viáveis porque o preço da energia impede. Então as empresas vão para outros países, né? Teve um exemplo clássico, né, que são os mineradores de Bitcoin, né? Existiam muitos mineradores de Bitcoin, por exemplo, na China. A China fez algumas mudanças, né, em relação ao fornecimento de energia e simplesmente os data centers que estavam lá mudaram para outro lugar, ou seja, foram para a Índia, foram para outros países. Então, assim, as empresas são móveis, o dinheiro se move pelo mundo inteiro. Se um país toma uma decisão errada, as empresas vão para onde faz mais sentido elas existirem. Ou então a empresa simplesmente quebra e deixa de existir, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Então lá eles já estão olhando para o mercado. É claro que como eles estão muito à frente, esse é uma vantagem do Brasil é a seguinte, né? Como nós estamos atrás no sentido de liberdade econômica, é muito fácil olhar para quem fez, olhar os tombos, né? E rir. Né? Por exemplo, eu aprendi a andar de bicicleta hoje. Aí eu olho para quem já é profissional. E aí ele vai tentar uma manobra nova e cai. E aí ele se machuca. E aí eu dou risada. Eu falo, caiu, olha só, né? Mas eu nem sei fazer manobra nenhuma, né? Então é muito fácil olhar para os Estados Unidos, para o Japão e ver que eles estão tentando e algumas coisas estão dando certo e outras não, né? Mas veja, se coloquem na posição de quem está lá. Eles precisam ser mais competitivos. Senão, empresas como a Google podem, na próxima década, deixar de existir, né? Porque justamente em outros países, outras empresas semelhantes vão tomando o mercado, né? Esse mercado ele é altamente, vamos dizer assim, é de alta performance, né? Se você traz uma empresa que de fato faz melhor do que aquela que já é líder de mercado,
rapidamente ela pode deixar de ser a líder de mercado. E de repente ela rapidamente se extingue, né? Porque ela dependia de estar naquela posição. Então, aqui a gente coloca os entraves. É claro que muitos questionam, aqui a opinião apenas do Greg, né? O autor aqui, né? Do artigo, né? Mas eu sempre penso em questões de mercado simples, né? Se você tem liberdade de produzir e liberdade de comprar, você automaticamente vai ter o melhor de todos os mercados, né? Todo mundo que fala em regulamentação sempre usa o argumento do mais pobre. Só que o mais pobre sempre é beneficiado com preço baixo, certo? E o que acontece quando você tem um livre mercado e você permite o aumento da oferta? Os preços caem. Quando o preço sobe, é porque aumentou o consumo. Mas se o consumo aumentou, é porque a pessoa tem dinheiro para comprar. E aí, se o preço aumenta, o que acaba acontecendo no livre mercado? Quem tem dinheiro pensa assim, opa, o preço da energia está aumentando. O mercado é livre para produzir, vou também investir nesse mercado e produzir mais energia. O aumento de preço atrai novos investidores, atrai justamente o dinheiro, né? E o preço mais baixo atrai mais consumo. Então é aquele equilíbrio, né? Então você tem ciclos de aumento de preço, diminuição de preço. Mas na linha temporal as coisas ficam mais baratas, né? É só você comparar com outros mercados, né? Era mais barato, por exemplo, você no passado, né, você comprar um cavalo do que você comprar um carro. Hoje é muito mais caro você comprar um cavalo e ele nem teria função, você não faria sentido, né, do que você usar um cavalo no lugar de um carro, né? É muito mais barato hoje você comprar um carro e usar ele do que você comprar um cavalo para o mesmo fim. Ou seja, o mercado vai mudando, né? Estou dando um exemplo bem bobo aqui, mas toda a indústria que muda, né? Imagina na época, né? Quem trabalhava ali fazendo sela para cavalo, fazendo ferradura, né? Ou seja, os ferreiros, né? Todos eles tiveram que migrar de profissão, começar a fabricar peça para carro, ofertar serviço de manutenção. Aí surgem os novos mercados, né? O cara que quer pintar o carro de forma customizada, o cara que quer colocar um som diferenciado. Não dá para colocar som num cavalo, né, pessoal? Não dá para pintar um cavalo, não dá para rebaixar um cavalo, né? Só um pônei, né? Mas assim, eu fazendo a brincadeira aqui, o novo mercado ele cria todo um ecossistema novo de oportunidades. Quando, por exemplo, né, o Steve Jobs ele anunciou o smartphone, ele já falava, olha, isso aqui vai levar a um mercado novo, onde criadores independentes poderão produzir aplicativos. Ou seja, é todo um mercado novo. O mercado de smartphone fez nascer todo um mercado novo de jogos para telefone, aplicativos bancários, aplicativos, por exemplo, né, como os apps da Uber, né, que são motoristas por aplicativo. Então imagina, o mercado da Uber não existiria se não existisse o smartphone. E o smartphone não existiria se o mercado de telecomunicações continuasse altamente regulado como era. Né? Você não teria isso ao longo do tempo. Né? Então, um mercado livre, ele permite, né, a oportunidade de novos negócios e novos mercados. Né? Então, é isso. Então, só queria compartilhar esse artigo aqui, achei bem interessante. Claro que é o ponto de vista dos Estados Unidos. Eu não concordo com tudo que ele escreveu, mas o eixo principal é: precisamos de neutralidade tecnológica, né? Se existem as tecnologias de produção de energia barata e as empresas têm o dinheiro para fazer o investimento, por que elas sofrem, né, vamos dizer assim, esse atrito econômico para poder implementar, né? Ah, Josemar, mas então você acha justo que uma empresa, por exemplo, a Amazon, a Google, a Apple, construam ao lado dela uma usina nuclear? Ué, mas por que não? Nos Estados Unidos, as usinas nucleares são investimentos privados, né? Então, assim, já existe isso. Então, se elas quisessem investir, poderiam, né? Agora, por que existe toda uma regulamentação ali que impede tal coisa? Se de fato se não for bom para a empresa, ela vai quebrar, não vai funcionar, né? Ah, mas por que ele não investe em energia solar, eólica? Porque é uma questão de investimento, né? Se você faz um investimento num parque fotovoltaico, o custo de produção de energia nele é muito mais alto do que de uma usina nuclear, por exemplo. Então, se você tem liberdade para escolher os empreendimentos, você vai escolher, por exemplo, o nuclear, né? Claro que o risco do nuclear é maior, né? Eu entendo, né? Eu tenho um mestrado em engenharia de energia, então uma das coisas que eu mais entendo é a energia.
mas também eu tenho uma empresa e entendo um pouco de negócios, né? E as coisas têm que andar juntas, né? Senão você não tem a lógica de mercado trabalhando, né? Mas é isso, pessoal. Então, grande abraço a todos, até nosso próximo vídeo aqui no canal e vamos lá. E deixo o convite para que conheçam o nosso curso de formação completa Mercado Livre de Energia versão 2025, onde temos algumas novidades, né? Bom, primeiro nós temos o nosso cronograma, começando agora no dia 8 de março, lá em 2025, e vai até o dia 1º de novembro, então o ano inteiro, né, de 2025, com as nossas lives para tirar as dúvidas. E também temos os nossos cursos extras, um curso preparatório para o exame de certificação já para a versão 2025, onde nós vamos fazer diversos simulados da prova até o dia da prova. E também nossos cursos extras, como o curso de autoprodutor, o curso de gestor de energia, o curso de imersão de contratos de comercialização, muitos outros, né? E a novidade agora que é o nosso grupo de negócios. Então aqui você vai ser automaticamente incluso no nosso grupo de negócios para o ano de 2025 ao adquirir esse curso. E se você não conhece o grupo de negócios, eu vou explicar rapidamente para você. Então, pessoal, o grupo de negócios ele é um super networking. Então, nós temos um grupo fechado no WhatsApp para networking. Nós temos também lives semanais, são 2 lives, né, onde nós conversamos em grupos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, né? E também temos mentoria semanal. Então, se você quiser apenas se inscrever no grupo, você pode fazer uma assinatura mensal ou anual. Bom, então os links estão na descrição deste vídeo, né?